E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Ferreira, sejam bem-vindos ao canal Comic Zone. Por favor, inscrevam-se se ainda não forem inscritos e se já forem inscritos, clica aí no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre um lançamento aguardadíssimo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Alaxiner, da editora Pipoca Nanquim, que está sendo finalmente publicado no Brasil depois aí de muitos anos de espera. Essa aqui é a edição francesa, que serviu como base para a edição nacional. Foi publicado no comecinho de 2022. Esse é o primeiro volume apenas. Toda a série do Alaxiner vai vir em 2 volumes. Esse é o primeiro, que se chama A Era da Inocência, A Era do Desencanto. Ainda vai ser publicado na França e deve desembarcar no Brasil em 2023. Acabou de entrar em pré-venda, tá? Então vou deixar aí na descrição o link para você adquirir a obra com 30% de desconto, tá? E esse aqui é um dos meus quadrinhos favoritos. É um quadrinho absolutamente sensacional e, como eu sempre digo, evito dizer que tal quadrinho é indispensável, tal quadrinho é obrigatório. Eu odeio esses termos, mas Alaxiner, ele é isso, tá? Ele é um quadrinho que merece estar na estante de todo leitor de quadrinhos que se preze. É realmente, assim, um marco dos quadrinhos mundiais, tá certo? É escrito por Carlos Sampaio com desenhos de José Munhoz, tá? E ele foi publicado na França no começo da década de 70, dentro da revista Charlie, né? Que, olha só, trazia o Alaxiner na capa e na contracapa, né? Então, tem aqui várias edições da Charlie que trazem o... O que eu gosto da Charlie, bicho, é que era uma época em que o pessoal trazia Alberto Breccia, a Alaxiner do Munhoz Sampaio, e trazia também Snoopy, trazia Mafalda, Popeye, sabe? Era uma era, assim, realmente de diversidade, de quadrinhos e tudo. E isso aqui, porque eu tô mostrando isso aqui, para dizer para vocês que Alaxiner é uma instituição na França, tá? É realmente, assim, um quadrinho marcante. Foi produzido por 2 argentinos, mas saía na Europa primeiro porque os 2 estavam exilados, né? O Carlos Sampaio morava em Barcelona, na Espanha, o José Munhoz morava na Itália. Os 2, inclusive, se conheceram na Inglaterra por intermédio do Oscar Zarate, que era um amigo que eles tinham em comum, que também é desenhista, né? Ele fez Um Pequeno Assassinato junto com Alan Moore, também publicado pela editora Pipoca Nanquim. Inclusive, a edição francesa, acredito que esse ponto também vai ser reproduzido na edição da Pipoca Nanquim, traz no final um pós-fácil, que é uma entrevista do Oscar Zarate que conta como é que ele fez essa ponte, né? Ele conheceu o José Munhoz muito cedo, porque os 2 frequentavam a Escola Pan-Americana de Quadrinhos em Buenos Aires, né? Era uma escola de quadrinhos que tinha como professores nada mais nada menos que Hugo Pratt, que Alberto Breccia, né? Então os 2 estudavam nessa escola, né, desde muito jovens. E daí, beleza, a vida passou, o Oscar Zarate foi trabalhar mais tarde como publicitário dentro de uma agência. Lá dentro conheceu o Carlos Sampaio, que não era exatamente um fã de quadrinhos nem nada. Ele era bastante envolvido com política, ele gostava de literatura, queria ser um autor de livros, né, escrevia bastante tudo. E daí os 3 acabaram indo se exilar no exterior por causa da ditadura na Argentina, né? E foi durante esse momento que o Oscar Zarate apresentou os 2, né? E foi graças a esse encontro que isso aqui nasceu, né? Alaxiner. A edição também conta com um prefácio que conta um pouco dessa história que eu acabei de falar, né? A infância do Carlos Sampaio, né? Longe dos quadrinhos e a sua implicação política e tudo, né? Então tem um material de apoio, uns paratextos são bem bacanas na edição francesa, que novamente não sei se vão ser reproduzidos na edição da Pipoca Nanquim, mas acredito que sim, né? Então Alaxiner é um trabalho que foi muito revolucionário, porque é um quadrinho noir, é um quadrinho de crime policial, mas que é muito diferente dos outros quadrinhos desse gênero aí. Porque são quadrinhos que são, assim, muito... o bem contra o mal, cheio de ação. E aqui não. Aqui a gente tem um personagem que é cheio de nuances, né? Que se chama Alaxiner. Ele é um cara que fazia parte da polícia de Nova York. As histórias inteiras, todas as histórias aqui se passam dentro de Nova York.
e que chega um momento que ele vê que a polícia não é exatamente tão virtuosa quanto ela tenta parecer, né? Então ele entra ali no conflito moral e decide abandonar a corporação para seguir o seu próprio caminho como um investigador privado, né? Então, esse primeiro volume conta com 11 histórias que vão contar a origem, desde a origem do Alaxina, né, esse momento em que ele tem esse clique, que ele abandona a polícia, até os seus primeiros casos, né? Então ele vai ter ali pequenos casos para resolver, que daí são mais umas historinhas mais convencionais, mas que vão ganhando contornos cada vez mais filosóficos e porque no começo vão ser histórias em que ele vai denunciar o racismo na América do Norte, né, nos guetos, a vida nos guetos em Nova York, vai falar contra a guerra no Vietnã, e depois as histórias vão ficando cada vez mais complexas, né? O Alaxina, a primeira história foi escrita em 1975, e a série ela dura quase 30 anos, porque a última história que você vai ver lá no segundo volume foi escrita e desenhada em 2003. Né? Então veja aí quanto tempo se passa e o traço absolutamente incrível do José Munhoz vai ficando mais depurado e vai ficando mais simples e vai, enfim, vai se transformando, né? Ele já era perfeito. Eu adoro as primeiras histórias, né, do Alaxina. O traço dele é absolutamente perfeito. Depois vai ficando cada vez mais solto, cada vez mais livre, que tem o seu charme também. Mas o primeiro livro aqui, questão artística, para mim, é um 10 de 10. Absolutamente fenomenal. Ele trabalha com um bico de pena, todas as histórias aqui são em preto e branco, um traço preciso, limpo, incrível, né? Com um jogo de luz e sombra absolutamente genial, e se não fosse por Alaxina, a gente nunca veria Sin City do Frank Miller, né? Que foi fortemente influenciado pelo trabalho que ele realiza aqui, né? Então, como eu disse, é um quadrinho todo em preto e branco, né? Com esse jogo de luz e sombra absolutamente genial, né? Adoro a tipografia, o modo como o José Munhoz ele mistura, né, o trabalho das onomatopeias nos cenários e tal. O José Munhoz, que inclusive ganhou o grande prêmio de Angoulême em 2007 pela sua contribuição artística, como a sua carreira, né, um modo que a indústria encontrou de recompensá-lo por tudo que ele significa. E esse quadrinho aqui, absolutamente essencial. É um quadrinho histórico e ele tem aquela qualidade, assim, porque a gente fala assim, um quadrinho essencial, histórico, às vezes, de fato, tem um valor histórico, mas as histórias são chatas, são aquelas histórias, sabe, datadas, mas aqui não, continua atualíssimo, uma leitura gostosa e que você, apesar do livro ter mais de 400 páginas, você vai ler assim, porque é impossível de largar isso, né? Então tá aí, esse é a minha resenha sobre o primeiro volume, A Era da Inocência, de Alaxina, finalmente chegando no Brasil. O link tá na descrição, a pré-venda começou hoje, garantindo o seu. Agora você pega aí com 30% de desconto e de quebra, dá uma ajuda aí para o canal Comic Zone através de uma comissãozinha que é feita toda vez que eu recebo, toda vez que você faz uma compra aí pelos nossos links, e que não custa dizer, não custa nada mais para você, beleza? Então procure sempre utilizar os linkzinhos aqui do nosso canal. Lembrando que nós também temos pré-vendas novas aqui na editora Comic Zone, que eu vou deixar também na descrição. Beleza, pessoal? Então vou indo aqui, porque acho que já falei demais. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.